Olá, meus irmãos, saudações em Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui praticamente ao vivo e tenho alegria de poder chegar até os senhores, trazer uma palavra de Deus neste momento. São quase partindo já para o meio-dia e Deus tem me dado a oportunidade, neste momento, de poder compartilhar com os senhores. Uma palavra que tem falado ao meu coração durante esses dias e eu quero compartilhar ao vivo nessa hora, porque eu sei que tem gente que não está ligado ainda, eu não marco um horário, eu vou falando e depois fica gravado e as pessoas vão vendo. Eu quero deixar o texto lá de Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Eu meditando dentro desta palavra rápida, eu sempre passo no dia, e hoje eu quero compartilhar com os senhores, sempre fica gravado, como eu já disse, e o Espírito de Deus vem tocando ao nosso coração, e a gente começa a observar algumas coisas que são importantes. O primeiro ponto é que o texto vai nos chamar a atenção, que diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli. Isso me chamou a atenção porque não diz e ele servia a Eli perante ao Senhor, mas ele servia ao Senhor perante a Eli. Esse ponto me chama a atenção porque nos ensina que nós servimos a Deus, a prioridade da nossa vida é a Deus. E, claro, respeitando os homens. Então, na questão, Samuel, ele serve a Deus justamente perante a Eli, respeitando a funcionalidade de Eli. Isso, para mim, é interessante. Me chama a atenção nos dias de hoje a questão do respeito às autoridades, claro. Mas o segundo ponto que o versículo segue, ele diz, o texto dessa forma, e naqueles dias não havia visão manifesta. E o segundo ponto, ele vai nos chamar a atenção justamente dessa visão manifesta, a escassez da visão. Quando ele fala não havia visão manifesta, ou seja, nesse caso, quando fala não havia visão manifesta, é que havia cessado de alguma forma. Não porque Deus tinha cessado, mas porque os homens deixaram de buscar Deus. E isso, para mim, se tornou algo importante, porque nos faz refletir nos dias de hoje. Alguém poderia dizer, quando a palavra de Deus é escassa, ou quando as visões de Deus cessaram. Isso me chama a atenção porque tem alguns pontos que nos traz uma reflexão assim bem íntima com Deus. E nessa questão eu poderia dizer, quando a palavra de Deus fica escassa, quando a visão termina, primeiro, Deus não fala com tanta intensidade. Quando há escassez é porque Deus não está falando com tanta intensidade. A outra questão que me traz uma reflexão é justamente que os corações se tornam de dura cerviz. Quando a visão não se manifesta, quando Deus cessa, ou quando fala-se pouco, escassez nesse caso fala de, não de abundância, fala de limitação. E nesse caso aqui, vai mostrar para nós que o coração dos homens se tornam duros quando Deus cessa, quando as visões elas não são mais declaradas. A outra questão é que as pessoas fazem o desejo da sua carne. Não que a carne, em algum momento, nós sejamos somente espírito, mas quando nós somos dominados por elas. Isso é importante a gente refletir. O versículo ainda me chama a atenção, porque quando fala de visão não manifesta, está falando que justamente há uma falta de compromisso. Segundo, quando há um envolvimento com o pecado, menos com a santidade. Quando justamente os corações ficam endurecidos e frios espiritualmente. Isso é um ponto que a gente tem que pensar. Quando o Senhor vai levar Samuel, capítulo 3, verso 1, mostra justamente que o Senhor levanta alguém melhor que Eli, melhor do que os filhos de Eli. E uma das coisas que nós aprendemos, meus irmãos, é que
Não existe, não existe o homem limitar Deus. Existe quando justamente o homem deixa de buscar a Deus e não quer mais ouvir Deus falar. E aqui nesse ponto, quando eu vejo a escassez, ela é causada por algumas coisas e que nos levam a outras coisas. No caso, o fato da escassez, quando fala, ela fala de crise, ela fala de vazio, fala de rejeição às coisas de Deus. Se eu rejeitar as coisas de Deus, Deus não se manifesta. É como uma pessoa está no púlpito, se aquele púlpito não é santo, não pertence mais a Deus. Por isso que muitas vezes alguém mais não morre no púlpito, não há mais temor. Não. Por que Deus? Porque aquele púlpito já não pertence mais a Deus. É duro falar uma coisa dessa, mas é uma realidade. A outra questão que nos faz pensar é que justamente essa escassez ela é causada, nos leva, ela nos induz a outras coisas. Quando eu deixo de ter as revelações de Deus, quando Deus deixa de falar, algumas outras coisas passam a dominar. Se fosse nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, eu diria que seria a perda dos valores bíblicos. Segundo, eu diria que são perda dos valores doutrinários. Eu diria também que são perda da direção da verdade. Ou seja, a verdade ela se torna relativa. Ou seja, no momento em que eu compreendo que esta verdade ela não é mais veemente, ela não diz mais a minha alma, eu me acomodo. O que é que tem acontecido hoje com muitas igrejas? Quando ela deixa de repugnar o mal, que é a função da igreja, como um atalaia, como um profeta que questiona o que é errado, quando fala, e essa igreja ela deixa disso, os crentes desanimam. As pessoas passam a ficar frias espiritualmente porque não existe mais o repugnar, ou seja, o que está no mundo está na igreja. Então não tem alegria. Você não tem alegria para cantar, não tem alegria para orar, não tem alegria para buscar a Deus, por quê? Aquilo que o mundo já faz, me perdoe, algumas igrejas estão fazendo, então os membros dessas igrejas vão ficar desanimados. Qual é a função da igreja? Ser diferente do mundo, é andar na contramão. É Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você parou para perguntar a si mesmo, por causa de que do tanto desânimo? É porque quando você não ouve uma palavra que te alimenta, quando você não adora a Deus no sentido de que a sua alma se derrama, então perde a alegria. E isso que tem acontecido nos dias de hoje. Quando você entende que muito mais a conversão passa a ser adesão, e muito mais a religião passa a ser um contexto superficial do que algo mais íntimo, você perde o sentido para você servir a Deus. Aí o que nos resta é voltar para o mundo. Agora, quando você olha o texto, no capítulo 3, verso 1, ele vai dizer que os primeiros capítulos de 1 Samuel, ele nos fala dos tempos justamente de profunda crise naqueles dias. A nação provava derrotas inesperadas. Diz ainda que há uma bancarrota financeira, um conflito financeiro em Israel. E é uma queda moral e espiritual no meio dos sacerdotes. O verso lido nos aponta a principal razão do caos, a escassez da palavra, da visão. Alguns sinais podem apontar a ausência dessa palavra. Quando você lê o capítulo 1, versículo 13, lá de 1 Samuel, depois você dá uma olhadinha, vai dizer que ali ele observa ver Ana falando com Deus, diz que ele teve ela por embriagada. O que você compreende? Uma mulher que chorava diante de Deus, o sacerdote achava que ela estava embriagada, pois não tinha mais sensibilidade para compreender o sofrimento do próximo, a ausência da palavra. O que é que tem causado hoje, se não é a ausência da palavra? As pessoas não sentem mais esse calor da espiritualidade. Por isso você vê pessoas entrando em crises, crentes, lamentavelmente, tentando suicídio. Pastores que deveriam ser o exemplo na sua intimidade, eles infelizmente são os primeiros a desviar-se para o caminho da maldade. E aí quando você olha, a falta de discernimento de Eli mostra a ausência das visões de Deus. Quando falta justamente a palavra e as visões de Deus, primeiro, as pessoas tomam decisões precipitadas. Foi o que aconteceu com Eli diante de Ana. Segundo, julgam umas às outras de forma tão indiferente, porque o mais cruel não é o ímpio maltratar um crente, é quando um crente maltrata o outro crente. Quando um pastor é leviano com o outro pastor. Quando uma igreja é vista de uma forma tribal e não como uma comunidade cristã.
Isso é triste. Quando você olha, o terceiro ponto é quando nós avaliamos as coisas pelo impulso. Lamentavelmente, as pessoas ouvem algo e aumentam. E quando muito mais ainda, disseminam o mal em vez de ser a boa semente. E quando nós observamos o texto que nos mostra neste momento, observamos que a palavra de Deus precisa ser o auxílio maior para a nossa vida. O Salmo 119, versículo 105, diz: por isso a Bíblia ela é comparada com uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras e luz para os meus caminhos. Ou seja, muitas vezes as minhas precipitações e as minhas indecisões, elas são causadas porque eu não vejo a luz da palavra. Vivemos num mundo tão conturbado que trazemos essas conturbações para a alma e os conflitos para o meio cristão. O seio da igreja, que deveria ser o equilíbrio da fé, muitas vezes é o desequilíbrio. É o consumo, é a rivalidade, é as pragas e as pestes que assolam o meio cristão, que não deveria. Outro ponto importante, nós percebemos que ao inverso de quando há ausência da palavra, olha que coisa linda é quando a palavra se manifesta. Quando a palavra ela é abundante, quando as visões são manifestas, como aconteceu com Samuel, as coisas que estavam fora do lugar voltaram a ter lugares adequados, ou seja, foram postas no lugar pelo próprio Senhor. Entendemos que a palavra ela é abundante, ela traz clareza, ela traz luz, ela traz julgamento ponderado, ela traz justamente compreensão e não dor. C.S. Lewis diz que o sofrimento dos homens são causados pelos próprios homens. O próprio homem, ele é causador do sofrimento alheio. Ele apregna com o mal e traz angústia ao outro semelhante, ao invés de trazer a paz. E aqui dentro desse ponto, nós vemos que a luz, ela traz julgamento ponderado, a compreensão, e você compreende o choro e a lágrima, e a compreensão do seu próximo. Sabe por que a lágrima daquela pessoa. Sabe o estado por que aquela pessoa está vivendo. Hoje nós parecemos que vivemos um tempo em que cada um vive com a sua tribo, a denominação passou a ser tribo. Pastores presidentes passaram a ser pessoas que dominam o seu povo, ao invés de amá-los. Não compreendem justamente o estado das suas ovelhas. Vivem numa burocracia o tempo inteiro que traz angústia para a sua própria alma. E aí vem um ponto que nós começamos a perceber. A religião pode, como aconteceu nos dias de Samuel, tornou-se corrupta. Como é que a religião tornou-se corrupta? Quando você observa que há uma corrupção no caráter. No capítulo 2, no versículo 2, aqui, do primeiro livro de Samuel, nós encontramos um versículo que me chamou muita atenção, diz: e era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Como sacerdote que não conhecia Deus? Como sacerdote ser filho de Belial? Observe que a expressão filho de Belial significa inimigo do Senhor, filho do diabo. Observe, meus irmãos, que antagonismo. Eram sacerdotes, mas eram inimigos de Deus? Será que é possível um crente ser inimigo de Deus? Será que é possível alguém que se diz um pastor ser inimigo de Deus? Não preciso responder, eu acredito que você vai refletir sobre isso. Qual é o ponto que me chama a atenção sobre essa questão? Quando eu falo de corrupção religiosa, eu me refiro sobre falta de temor a Deus. Eu me refiro sobre falta de vida espiritual. Eu me refiro quando o mal passa a dominar o ambiente. Você imagina, você tem alegria em ver a queda do seu irmão. Você tem alegria de observar e ver um pastor ou um irmão em estado de plena calamidade, ao invés de estender a mão. Um pastor que se julga muito capaz, porque tem muitos membros e a sua condição financeira é boa, mas ele não vive com o dinheiro próprio, o dinheiro dele é do dízimo e a oferta dos irmãos, ele deveria respeitá-los como tal, e muitas vezes age como soberba. Que estado que nós vivemos? O ponto que nós queremos dizer não é a questão dele viver com um bom salário. A questão toda é quando isso você não valoriza de onde sai a fonte, e você não respeita os seus irmãos. A questão aí você vê a corruptela em relação ao caráter. Nós observamos que o texto vai nos mostrar que a religião torna-se apenas um meio de vida, sem de fato viver uma vida transformada. Ou seja, você ocupa o lugar, mas não ama realmente a Cristo. Isso é perigoso. Segundo, a religião passou a ter um sentido mais superficial do que ser de fato um compromisso com Deus.
Vivemos o tempo inteiro preocupado, de fato, com o evangelho ser propagado, com vida ser transformada, ou preocupado com aquilo que, de fato, pode nos auto-beneficiar? É um fato que nós precisamos refletir. Terceiro, a religião era apenas algo que se tinha, mas não que se vivia. Você é evangélico? Ah, sim, eu sou. Qual é o fruto? Você é pastor? Sim, eu sou. Qual é o fruto? Você é membro de uma denominação tal, mas qual é o seu fruto? Então, isso tudo nós precisamos trazer à tona nos dias de hoje. E aí nós observamos que a corrupção, quando gera no conceito religioso, gerou a corrupção do caráter em relação aos filhos de Eli, a corrupção na sua ética. Observe que no capítulo 2, versículo 14, ainda no livro de 1 Samuel, ele vai dizer para nós qual era o estado dos filhos de Eli. Olha, e davam com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Que vergonha! O povo queria oferecer sacrifício a Deus. E olha o que eles recebiam e o que eles viam. Será que nós não estamos vivendo um tempo decepcionante dos dias de hoje? Hoje nós vemos grandes ceias, aquele ajuntamento, mas as vidas, elas não são renovadas. Elas não choram mais aos pés do Senhor. Os seus pastores não choram mais com as suas ovelhas. Não generalizo essa palavra, mas é o que nós temos visto nos dias de hoje. E o que nós observamos aqui, questão da corrupção na sua ética. Eu sou sacerdote, então eu tenho que tomar o melhor. Ora, o próprio Jesus ensinou no Novo Testamento que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e não as ovelhas que dá a vida pelo pastor. E aí você observa que a motivação material tomava o espaço da espiritualidade. O que é que motiva de fato? Quem sabe pode ser um pastor que esteja me ouvindo. Quem sabe o que é que tem motivado o seu ministério? O que tem te feito entristecer? Por que que você perdeu a motivação de pregar a palavra e de orar pelas suas ovelhas? Porque quem sabe você está valorizando muito mais o sacrifício e as ofertas do que as ovelhas. E aí é um ponto que dá essa tristeza no coração. Nesse ponto, observe que no texto que se segue, observamos que também há uma corrupção na questão moral. O capítulo 2, versículo 22, vai dizer que os filhos de Eli, eles se acostumavam a deitar-se com mulheres em frente ao santuário. Observe, meus amados, que isso vai nos mostrar a questão, lamentavelmente, da falta de uma vida compromissada com Deus. Pode acontecer com um líder, pode acontecer com uma pessoa do ciclo de oração, pode acontecer com alguém que esteja numa função eclesiástica e que hoje não sente mais alegria. Por que será que não sente mais alegria? Por causa da ausência do compromisso. E o Espírito de Deus está falando para você neste momento. Como é importante você ter compromisso, porque quando você tem compromisso com Deus, há um renovo na sua alma. Aquela tristeza ela vai ser removida. O espírito do peso, daquilo que se chama-se depressão e angústia da alma, será retirado. E aí você olha, por causa de que a corrupção moral era tão grande dos filhos de Eli, que eles se julgavam por ser sacerdote, poderiam fazer o que queriam. Isso não é verdade. E aí que nós observamos pontos que nos geram hoje uma dificuldade com a nossa fé. Não é porque você é líder de uma grande igreja, ou de uma pequena igreja, de um grande rebanho, de um médio rebanho, que vai te fazer ausente das suas responsabilidades. Mas é necessário que você cumpra elas como diante de Deus, como fez Samuel, e servir ao Senhor perante a Eli. Observe que Samuel ele seguiu a integridade, mesmo sabendo do mau testemunho dos filhos de Eli. E observemos ainda o quarto ponto em relação a esta corrupção, a corrupção na sua espiritualidade. O capítulo 4, do versículo 5, versículo 11, vai dizer que a arca de Deus foi levada para a batalha. Ofni e Finéias levaram a arca de Deus e a arca foi tomada. Ora, a escassez da palavra gera, nesse caso, uma espiritualidade fetichista, que acredita numa forma simbólica, sem ter compromisso com Deus. O que adiantou eles levarem a arca se eles, de fato, não tinham compromisso com o dono da arca? O que adiantou eles, na verdade, mandar a arca para a batalha se eles já tinham perdido a guerra espiritual? Quem sabe? Não adianta estar ocupando a função pastoral se está vivendo uma vida derrotada. Não adianta dizer que é profeta se, na verdade, você não acredita na palavra profética que sai da sua boca. Não adianta você dizer que você é uma pessoa de oração se você não ora no seu íntimo e no seu dia a dia. Então, perdeu-se a batalha. E observe que o texto vai nos dizer que no verso 11, eles colhem o fruto da falta de compromisso.
Diz a Bíblia que quando a arca foi tomada, que é a presença de Deus, foi-se embora, o texto vai dizer que eles morreram. Qual é o ensinamento para nós neste momento? Que justamente não é o propósito de Deus que você perca a batalha, e nem tampouco que você use as coisas de Deus como fetiche, mas que você de fato ame a Deus para que a primeira batalha, que é com você mesmo, você a vença. E você vença com confiança, saber que quando você enfrentar a luta, a depressão não te dominará. A angústia, ela não trará dor à tua alma, nem tampouco um distúrbio na sua mente. Quero fechar esta palavra neste momento, que eu sei que é algo que Deus está colocando em meu coração para compartilhar com os senhores. Eu quero dizer que a questão que está relacionada aqui, o texto, sobre o perigo. Qual foi o perigo dos filhos de Eli? O perigo de estar na função, mas fazer o contrário. Você imagina, sendo eu um pastor, eu fazer o contrário daquilo que eu prego. Mando todo mundo fazer o que é santo e eu sou o primeiro a profanar-se. Eu digo, olha, você não deve envolver-se com bebida forte. E o camarada está tomando cachaça escondida. Você imagina eu falar para você, dizer, olha, seja santo, e eu estou lá pulando a cerca, fazendo coisa errada contra a minha casa, contra a esposa e contra a família. Ora, não adianta nada estar na função e fazer o contrário. Ah, mas eu sou pastor presidente. Daí, um pastor presidente derrotado. Ah, mas eu sou presidente de convenção, mas se não tiver compromisso com Deus, é um presidente de convenção derrotado. Porque você não está cumprindo a função, está morrendo. E o pior de tudo, está na função e fazendo o inverso. Olha que coisa dura. O segundo ponto importante é justamente aqui, tornar comum os erros, nesse carro, cometidos, sem, nesse caso, ocorrer arrependimento. Vou repetir, tornar comum os erros cometidos sem ocorrer um arrependimento. O que aconteceu com os filhos de Eli? Eles faziam tudo errado, mas eles achavam que estava certo. Pegavam o melhor, comiam o melhor da carne que era oferecido ao Senhor. E é interessante que Deus deu corda. Eu fico pensando, por que é que Deus não matou os filhos de Eli antes? Não é? Quando Uzá foi tocar na arca, ele estava fora do compromisso, Deus o matou. Aí eu e Uzá tocaram na arca, morreu. E eles estavam ali pegando, porque eles não tocaram na arca. Eles não tocaram na arca. Eles comiam do sacrifício. Olha, tem muita gente com medo do sacrifício de Deus. Mas no dia que tocar na arca, a coisa vai ser séria. Ou no dia que a presença de Deus foi de vez. Porque tem gente que fica pensando que a igreja que está com ele está uma bênção, às vezes é por causa dele, está em pecado, está vendo? Estou em pecado, e a igreja está indo uma bênção, aleluia, mas não é por causa dele, é por causa do pequenininho que está orando. É por causa daquela irmã santificada. E o camarada está achando que Deus não está vendo o que ele está fazendo. Deus está dando corda. E aí você observa que essa questão me ensina muito, tornar comum os erros sem ocorrer um profundo arrependimento. Terceiro ponto, aqui é o ponto para a gente pensar mesmo, né? Nesse caso, é você nunca ser uma fonte de bênção para as pessoas. Olha os filhos de Eli. Eles acham que todo mundo tem que abençoar. Tem gente assim, né? Traz para mim o melhor do sacrifício, traz para mim a gordura, glória a Jesus, traz para mim aí o melhor da carne, o melhor da oferta. Mas o camarada não se santifica. O camarada, ele está fazendo a vontade da carne. Um líder, não tenho nada contra fazer a sua diversão, no sentido familiar, que seja algo ético e respeitoso. Agora, pegar as coisas de Deus e fazer a meu prazer como se fosse dono, nenhum líder pode fazer isso. Nenhum presidente pode fazer isso. Seja presidente de convenção, seja líder de quem for, não tem autoridade para isso. As ovelhas são de Deus, o rebanho é de Deus. E Deus o cobrará. E você entende, tem gente falando que aposenta pastor não aposenta nunca. Vou dizer algo para você agora. Não existe aposentadoria pastoral. Não existe aposentadoria de profeta. Isso é uma vergonha, isso é uma mentira. O diabo está enganando liderança. Quem é pastor, morre pastor. Quem é santo, morre santo. Que negócio é esse? A pessoa está falando aqui, não, porque eu agora, quando eu tiver jubilado, tu vai fazer o quê? Tiver jubilado, tu vai pecar? Quando tiver jubilado, tu vai fazer a coisa errada? Que negócio é esse? Aonde você aprendeu isso? Então, no caso, os filhos de Eli morreram na função. Não existe esse negócio de jubilar, pastor, eu vou fazer 65, 67, eu vou jubilar. Mas jubilar de quê? De santidade. Jubilar de estar em frente de igreja? Que negócio é esse? Isso não é princípio divino. Não é bíblico isso. O outro não fala assim, não, eu não quero morrer em frente ao rebanho, em frente ao púlpito. Tu quer morrer o quê? Vendo futebol? Quer morrer prostituindo? Como é que você quer morrer? Então, as pessoas precisam ter cuidado. O diabo está enganando muita gente. Então, são princípios que nós precisamos trabalhar. E o pior de tudo, que isso é disseminado para os obreiros mais novos. Os obreiros mais novos, que ao invés de servir, muitas vezes no temor, olham para o homem.
Bom, se o meu líder faz assim, eu vou fazer também. Se ele está pecando, eu vou pecar também. E observe, essa é uma responsabilidade séria que nós precisamos cumprir com a palavra de Deus. Então, nesse ponto aqui, eu quero fechar. O caos se instalou. No capítulo 4, no versículo 2, olha o que diz 1 Samuel 4, verso 2. Ele vai dizer da seguinte forma: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Quando o sacerdote está descompromissado, o povo fica descompromissado. E aí, o que gera o caos. O caos vai gerando. Se você está sob uma liderança de maldição, você será amaldiçoado também. Isso é bíblico, eu estou falando. Pastor, o que é isso? Está me amedrontando? Não estou, não. A Bíblia vai dizer que quando um líder ele está em santidade, é interessante, e o povo está em pecado, Deus tem misericórdia do povo. Vocês sabiam disso? O exemplo disso é o exemplo de Moisés. Enquanto o povo estava pecando, Deus falou assim: eu vou matar esse povo todo, Moisés, e vou suscitar uma pessoa, um grupo santo vindo de você. Ou você fala: mas Senhor, vai fazer isso? Que isso? O que vão dizer de ti? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para morrer aqui? O Senhor tem misericórdia. Claro que, bem verdade, Deus devia estar provando Moisés em tudo isso. Mas Moisés se comportou como homem de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus aplacou. Naquele momento, Deus aplacou. Isso nos ensina que quando o líder está correto, Deus abençoa o rebanho por causa dessa liderança. Mas quando o líder está descompromissado, meu irmão, a peste se instala. O exemplo também é de Davi, que quando mandou contar o povo, pegou para Joabe e disse: Joabe, vai contar o povo. E Joabe foi contar o povo. Joabe olhou para ele e disse: olha, isso não é bom o que o senhor está fazendo, não. Hein? Porque até aqui Deus te deu vitória e agora o senhor vai fazer isso? Não faça isso. Mas mesmo assim ele obedeceu à voz do rei e foi. Sabe o que aconteceu? Deus mandou uma peste sobre o povo. E começou a matar o povo, por causa da atitude de Davi. E aí, quando Davi percebeu o mal que tinha feito, começou a chorar e clamar: Senhor. E ele viu na eira de Araúna um anjo entre o céu e a terra, com a espada desembainhada. E ele disse: Senhor, que mal fez esse rebanho, se foi eu que cometi o erro. Dali por diante foi aonde Deus se aplacou. Sabe o que significa? Um líder empesteado empesteia o rebanho. Um pastor descompromissado gera o mal ao seu rebanho. E isso é sério. Isto é sério. Quando você olha o texto, o capítulo 4, verso 2, está nos mostrando que o caos social foi instalado pelo mal que havia sido semeado. Meus amados, Deus não se deixa escarnecer. Não lute com Deus. Deus não respeita rótulo humano. O que Deus respeita é um coração quebrantado. Diz a Bíblia: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o texto vai nos mostrar países que aceitaram o movimento da libertação da Bíblia através da reforma protestante, como Alemanha, Suíça, Suécia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, valorizaram a educação, o trabalho honesto e compuseram leis mais justas para seus cidadãos. Isso está claro na história. Quando eu falo de caos social, o que aconteceu com Israel não valorizou. Quando você desvaloriza o princípio bíblico, começa a deixar tudo. Irmãos, a igreja ela é santa. Não tem jeito, ela não vai aceitar esse tipo de coisa. Não, eu quero deixar os membros da minha igreja muito alegre e por causa disso agora eu vou colocar um carnaval evangélico. Irmão, tu está errado. É duro dizer isso, você está errado. Se você é pastor, tu está ensinando o povo para o caminho errado. Se você é líder, está ensinando errado para o seu povo. Ah, pastor, eu quero agora, vou dizer para você agora, vou fazer uma festa tribal na igreja. Irmão, pelo amor de Deus, você está matando a igreja do Senhor. E esse povo vai desanimar, não vem com essa, criar meio de dízimo e oferta, vai vir muitas vezes, mas a essência da palavra vai embora. E as vidas vão ficar fracassadas. Crentes hoje querendo se matar. É que pode isso, irmão. Crente querendo se matar. Uma teologia mentirosa e perversa de teólogos dizendo que o suicídio é simplesmente uma doença. Irmão, pode ser uma doença agora, bem doentinha agora. Mas Saul só quis se matar depois que a unção foi embora. Saul só teve vontade de se matar quando ele perdeu a unção. Os casos na Bíblia de suicídio estão de afastamento de Deus e nunca com a presença de Deus. Me explica isso, então. Então você me explica isso, teólogo. Então as pessoas hoje elas estão entrando numa conformidade e o Espírito de Deus está se afastando. Eu não quero continuar, não. Eu estou com desejo de continuar, mas eu tenho que parar. Eu não posso continuar. Eu quero deixar aqui o último ponto para nós refletirmos. O caos econômico. Observe que 4.000 homens morreram no massacre. Uma população que estimava mais ou menos 2,5 milhões, dos quais 800 mil eram economicamente ativos. Seria como se um dia e meio
de economia de um país sucumbisse. Olha o que aconteceu com Israel. Quando a palavra de Deus é rara, instala-se pobreza, miséria e caos espiritual. Faz aquele ajuntamento, uma porção de gente, mas cadê o poder de Deus, irmão? Cadê o poder de Deus? É a crentaiada arrancando foto de tudo quanto é jeito, mas os crentes não estão dando fruto. Vamos fazer ar livre, não tem ar livre. Pastor presidente não entrega folheto. Sabe por quê? Burocratizou-se. Ah, pastor, que isso? Está falando? Não estou se referindo, não. Qual é o pecado? Entregar um folhetim na rua. Qual é a questão de você fazer um ar livre e falar do amor de Deus? Os crentes agora, eu agora sou apalcento o rebanho? Meu irmão, o evangelho de Jesus é vida. E vida que transforma, as paz na alma. E o último ponto que eu quero fechar aqui é dizendo, o caos, nesse caso, do fracasso ou da derrota, ele se instala quando eu deixo de ter as visões de Deus. E aqui, dentro desta palavra, para que a palavra, nesse caso, não entre em escassez, o que é necessário? Você pode me perguntar. O que é necessário para que a palavra não entre em escassez? Qual é o objetivo? Como é que eu faço para que essa palavra não entre em escassez? Primeiro, temor e sensibilidade, como a de Samuel. Ter temor e sensibilidade. Quando falta temor, não tem mais sensibilidade, os bandidos começam a tomar a rua, quando os crentes param de orar. Duro falar uma coisa dessa. Quando a igreja para de pregar nas favelas, o bandido começa a tomar, vem de maconha, vem de droga. E aí nós precisamos, meus irmãos, não ter medo dessas coisas. Hoje nós ficamos o inverso, estamos encarcerados porque deixamos de ir às ruas falar do amor de Deus. E eu quero nesta palavra dizer a você, em nome de Jesus, volte a falar do amor de Deus nas ruas. Igreja, volte para as ruas. Volte a falar nas praças. Porque no domingo de manhã os crentes estão com a camisa do time, gritando. Pastor, que é isso? O senhor não devia falar uma coisa dessa? O senhor quer Ibope? Não quero. Eu não estou preocupado com o Ibope, eu estou preocupado com a vida. Nós precisamos falar. E que às vezes não é falado. 4 da manhã, 4 da tarde, no domingo não se fala mais do amor de Deus nas ruas, porque o inimigo aprisionou o povo numa idolatria muito grande. Crentes, pastores, presos a essas coisas. O diabo está minando a fé dessa rapaziada. Segundo ponto, manter a sensibilidade justamente do menino Samuel em relação à visão de Deus. Qual é a sensibilidade que nós estamos tendo das coisas de Deus? Qual é a sensibilidade? Seja sincero para mim. Isso observamos à nossa volta. As pessoas olham, sabe por que eu fiz uma escolha, que foi um desafio, mas eu fiz com uma visão, com um compromisso. Quando você só tem uma visão do ouro e da prata, tu fica numa determinada função. Mas quando você tem uma visão de reino, você aceita o desafio. Eu quero, nesta palavra, dizer para você, aceite o desafio de Deus para a sua vida. Não fique mais nessa situação. Às vezes o medo está instalado, porque a igreja deixou de falar do amor de Deus. O crente deixou de entregar um folheto, o cara está com arma na mão e deixou de falar do amor de Deus. É duro dizer uma coisa dessa. É vergonhoso de você observar o estado que se encontra calamitoso nos dias de hoje. As autoridades não têm força, meus amados. Não tem. Não é a política que tem força, não. Você está enganado. Pode ajudar, mas ela não resolve. A igreja é sal. A igreja é luz. E ela precisa cumprir essa função. E o último ponto. O último ponto. Para que a escassez ela não venha, a falta de visão termine. Nesse caso, você tem que falar a verdade como Samuel, ao sacerdote Eli, compromissado. É duro dizer uma palavra como essa. Eu sei que, de repente, alguém vai dizer, mas, pastor José, você poderia ter dito uma outra coisa, mas eu tenho que usar o canal para alguma coisa, eu tenho que ser bênção em alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa que seja de Deus para abençoar vidas. E eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus, ele quer o melhor para nós. Nós precisamos ser aqueles crentes que cheguem à casa de Deus e encontrem a casa de Deus realmente com alegria. Você vê o povo ajoelhado, falando com Deus. Eu quero um ministério santo, eu não quero que meu pastor seja menos santo que eu. Eu não posso ser comandado por uma pessoa que seja menos santo que eu, pelo amor de Deus. No mínimo que ele pode ser, é mais santo que eu. Ele tem que demonstrar pelo menos um mínimo de santidade e respeito por mim. Se a pessoa não é mais santo do que eu,
o que eu vou estar servindo nesse lugar? Pergunta para mim. Eu não posso estar servindo. O ministério, o sacerdote, ele tem que ser mais santo do que o povo. O que o povo faz, o sacerdote não faz. Está escrito na palavra de Deus. Os levitas eram separados e não faziam o que os demais tribos de Israel faziam. Tanto é que a herança deles, eles não tinham herança na terra. Então o povo quer um altar santo, o povo quer um líder santo. Só que parece que o líder, para poder ganhar o espaço, o cara vai se coadunando com aquilo. Pô, meu filho, está errado. Você vai destruir o seu rebanho. Você vai acabar com o seu rebanho. Agora, tem um compromisso com Deus. Deus é o dono da obra. Ele vai fazer o trabalho crescer, vai fazer a sua vida ser abençoada, as famílias sendo abençoadas, porque as famílias precisam de paz. Você imagina, você vai numa igreja, chega lá, o cara apresenta tudo que o mundo dá. Meu Deus do céu, então é melhor ir para a Night Gospel. É melhor você ir para o mundão. Porque tudo que tem no mundo tem na igreja. Então, sinceridade. A igreja, ela tem que ir na contramão do mundo. Se tiver algum jovem me ouvindo, você me perdoe com todo o coração, meu filho, você precisa ir na contramão do mundo. Eu não posso aceitar um evangelho em que aceita a prostituição, em que não existe mais casamento, é jovem morando junto, indo para a igreja, se prostituindo, depois cantando no grupo de igreja. Meu amor, meu amado irmão, não tem condições. Não tem condições. Esse evangelho não é um evangelho transformador. Mas que nesta hora, o Espírito de Deus possa abençoar a sua vida. A minha oração é que Deus abençoe a nossa geração. Abençoe você, a sua casa. E não fique triste comigo, não. Ore por mim. Eu também preciso da oração dos santos. Você pensa que para mim não é desafio? Claro que é. Desafio. Mas eu pus um propósito. E eu tenho procurado cumprir. Eu quero que a sua vida seja santificada, a sua vida seja abençoada. A palavra, neste momento, é uma palavra bem diferente, mas foi a que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Quero fazer um convite a você, que de repente pode estar aqui na região de Bangu, no Rio de Janeiro. Se você está no Rio Grande do Sul, que eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, Paraná, né, aproveito aqui, mando a palavra para os meus amigos pastores. Quero mandar um abraço ao pastor Percy Fontoura, da CIADEP ali do Paraná, né? No Paraná, pastor Percy, que é da igreja de Umurama, né? E mandar um abraço também para o pastor Carlos, José Carlos, tem o de Lima, lá da Paraíba, e também o pastor José Carlos aqui, meu amigo, também aqui do Meyer, também um servo de Deus muito abençoado, brinco com ele, que eu chamo ele de meu conselheiro, um homem de Deus. Quero mandar também um abraço para os meus abençoados amigos que são alunos do Instituto Bíblico. Nesse caso, tem o Instituto Metodista, né? Mandar também para os irmãos aqui da Igreja Missão Evangélica do Brasil, do pastor Davi. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Também um abraço também para os nossos irmãos ali da congregação em Bangu, na Rua Oliveira Ribeiro 616, são bênçãos de Deus na minha vida, né? Nós estamos com um novo desafio ali do crescimento dessa obra, e eu careço da oração dos santos, né? Careço da oração dos santos, e também estendo o convite a todos vocês. É um trabalho pequeno, mas Deus tem abençoado. Compromissados com a palavra de Deus, com certeza, toda quarta-feira nós temos um